Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é o 34º domingo do tempo comum, é o último domingo do ano litúrgico, e a Igreja celebra como coroamento a festa de Cristo Rei, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A primeira leitura, tirada do profeta Daniel, traz uma visão. Depois da visão de vários monstros ou feras representando impérios que se sucedem uns aos outros, vem a visão de alguém como um filho de homem. Filho de homem quer dizer homem no sentido mais frágil. Mas este filho de homem está entre as nuvens do céu, portanto ele está exaltado, como se fosse Deus. E ele se aproxima junto do ancião de muitos dias, que é, obviamente, o Eterno, é Deus Todo-Poderoso. E a ele, a este filho do homem, frágil por natureza, são dados poder, glória, realeza, e todos os povos, nações e línguas o servem. E o seu poder é um poder eterno que não será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. É um personagem misterioso este de Daniel. E Jesus faz alusão a ele, quando se refere a si mesmo. Várias e várias vezes Jesus chama a si próprio com o título de Filho do Homem. Assim, ele se manifesta como alguém frágil, Filho do Homem. Mas, ao mesmo tempo, para bom entendedor, este personagem frágil aparece em Daniel sobre as nuvens. Portanto, não é apenas homem. Ele vai se manifestar que, além de homem, é Deus. Ele tem a natureza divina, que recebeu do Pai, e a natureza humana, que recebeu de Maria Santíssima, sua mãe. O Salmo 92 fala sobre a realeza de Deus. Deus é rei. Ele se vestiu de majestade. Ele firmou o universo inabalável, firmou o seu trono desde a origem e existe desde sempre. É uma glorificação de Deus como rei. A segunda leitura traz o início do Apocalipse de São João. Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação, e este livro é um conjunto de revelações que o apóstolo São João teve enquanto estava na ilha de Patmos. Esta revelação se refere a Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A testemunha fiel. Por quê? Porque ele veio revelar o Pai. No Evangelho hoje ele diz: eu vim para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. O primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos foi Jesus. E como ele veio como primícias, nós viremos depois como a colheita. O soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou de nossos pecados. Portanto, ele é nosso rei por direito de conquista, ele pagou o preço que nós custávamos e ele nos adquiriu como propriedade sua. E ele que fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, para seu Deus e Pai, a ele a glória e o poder em eternidade. Nós, portanto, resgatados do domínio do pecado, do demônio, do mundo, pelo sangue de Cristo, comprados, libertados, agora fomos feitos também sacerdotes e reis. Tudo por participação na realeza e no sacerdócio de Cristo. Somos reis porque somos chamados a reinar com Ele, a não sermos mais escravos das paixões deste mundo, nem do príncipe deste mundo. Por isso, no batismo, é entregue ao batizado uma vela, que foi acesa no círio pascal. Esta vela significa a participação em Cristo, sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, o batizado, todos nós somos, é chamado a oferecer um sacrifício. A oferecer-se em sacrifício, a oferecer o mundo inteiro em sacrifício e a oferecer a si e ao mundo inteiro junto com Jesus sobre o altar, em sacrifício ao Pai. Olhai, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. Evidentemente, aqui a passagem é de Daniel. Todos os olhos o verão, também os olhos daqueles que o traspassaram. Aqui é uma citação do profeta Zacarias. Zacarias tem uma visão de que haverá um grande luto, uma grande lamentação em Jerusalém,
Chorarão por aqueles a quem transpassaram, aqueles a quem o feriram de morte, como quem chora a morte de um primogênito ou de um filho único. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Aquele que morreu transpassado é agora alvo de lamentação. Todos lamentam por ele, pelos pecados que foram a causa da sua morte. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Bater no peito é reconhecer a própria culpa. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Toda essa glória Jesus recebeu do Pai. O Pai é Deus, Jesus é Deus de Deus. O Pai é luz, Jesus é luz de luz. O Pai é Deus verdadeiro, Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O Pai é o Criador, o Filho é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância que o Pai. E por ele, pelo Filho, todas as coisas foram feitas. E a ele nós rendemos a glória. Glória ao Pai, mas também ao Filho e ao Espírito Santo. As três pessoas são igualmente louvadas, adoradas e glorificadas. O que é importante aqui ressaltar é que a glória que hoje nós celebramos não é a glória de que Jesus gozava junto do Pai desde toda a eternidade, mas a glória que ele adquiriu quando ele se encarnou, quando adquiriu a sua humanidade e quando, como homem, se ofereceu ao Pai como vítima de expiação pelos nossos pecados. Jesus Cristo, como homem, recebeu a sua glória na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. É esta glorificação de Jesus, que também é nossa, porque com ele toda a natureza humana foi exaltada, que nós agora celebramos. Não há um anjo Deus, mas há um homem Deus. Deus resolveu escolher, dentre as criaturas racionais, a menor de todas, que é o homem, para se fazer um deles, um homem. Assim, os anjos são obrigados a adorar a Deus feito homem, embora não haja Deus feito anjo, o que é para os anjos uma prova de humildade. Prova esta que Lúcifer não se submeteu, não servirei. Mas os anjos bons serviram e servem de boa vontade a Deus, mesmo na sua grande humilhação de encarnar-se, e na sua humilhação ainda maior de se fazer vítima, de morrer, de não ter sequer a aparência humana, porque todos que olham para ele o veem como um desfigurado. O profeta Isaías fala de um verme. Eu sou um verme, não um homem. Todos que olham para ele balançam a cabeça. E é nesse estado aí que os anjos têm que adorá-lo. É uma grande humilhação. Mas Miguel venceu com humildade. Quem como Deus? Miguel e os seus anjos adoram a Jesus feito homem e a Jesus oculto sob a aparência do pão, na Eucaristia. A vitória dos anjos bons sobre os maus foi a humildade. Lúcifer foi derrotado pelo orgulho. E São Miguel e seus anjos foram vencedores pela sua humildade. E eles prestam a sua adoração ao Pai e ao Filho. O Evangelho hoje traz um diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos. Pilatos, o governador romano, não queria condenar Jesus. Mas os judeus não tinham poder de condenar alguém à morte. Se condenassem, a morte seria por apedrejamento. Mas os romanos, que dominavam os judeus, tiravam deles esse direito. Condenar à morte era uma prerrogativa da autoridade romana. Por isso, os judeus foram procurar Pôncio Pilatos para fazer acusações contra Jesus e pedir a sua morte, que, sendo uma morte, segundo o modo de proceder romano, seria uma morte não por apedrejamento, mas por crucifixão. Uma morte elevado. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Aqui estamos no diálogo entre Pilatos e Jesus. Pilatos querendo conhecer quem é Jesus e querendo livrá-lo da morte. Tu és o rei dos judeus? Esta pergunta Jesus não responde de maneira direta. Ele quer provar o seu interlocutor. Dizes isto por ti mesmo ou outros disseram de mim? Em outras palavras, tu queres que eu reine sobre ti? É uma pergunta pessoal que tu fazes dirigida a mim? Ou foram outros que falaram isso e tu estás curioso? Se Pilatos perguntasse de maneira pessoal a Jesus, Jesus diria, sim, eu sou rei,
e quero que tu participes do meu reinado. Coisa linda. Mas parece que Pilatos não estava muito interessado nisso. Ele estava querendo entender o que os outros disseram dele. Respondeu de maneira meio irritada: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas, os meus súditos, lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mesma coisa Jesus falou a Pedro, quando tirou uma espada da bainha e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote que estava no Jardim das Oliveiras. Jesus falou a Pedro: coloca a tua espada na bainha. Não sabes que se eu pedisse ao Pai, Ele me enviaria 12 legiões de anjos para me salvar? Não era hora dele ser salvo da morte, era hora dele morrer. Assim também, meus súditos me lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Já deu para entender que o reino dele é dos céus. Então tu és rei? Tu dizes: eu sou rei. E eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Como é lindo, né? Jesus dizer que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Isso nos faz entender a gravidade da mentira. A mentira é um pecado contra o próprio Jesus, que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Se há uma coisa que se opõe frontalmente ao mistério da encarnação, é a mentira, porque ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade, e o homicídio, porque ele veio ao mundo para nos dar a vida. Mentira e morte estão juntas, de mãos dadas. O demônio, que é o homicida desde o princípio, é também o pai da mentira. Para matar, ele mente. Mentir é o meio, matar é o fim. Nós que somos da vida, temos também que ser da verdade. O reino de Jesus é diferente. Ele não reina com coroa, cetro, trono e exércitos. Ele reina pela mansidão. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Todos se sentem atraídos por Jesus crucificado. E não teriam esta atração se Jesus se aproximasse deles como um general temível. A mansidão atrai muito mais do que a força. Bem-aventurados os mansos de coração, porque possuirão a terra. É assim que Jesus quer nos possuir, pela doçura do seu coração. Se ele aceitou uma coroa aqui na terra, foi a de espinhos. Se aceitou um trono, foi a cruz. E se aceitou algum letreiro, dizendo quem ele era um letreiro de zombaria. Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. E nós que somos discípulos dele, não devemos esperar ter aqui na terra a glória que ele não teve. A nossa glória está reservada para outra vida. Nós também não somos deste mundo. Mas enquanto estamos neste mundo, queremos que Jesus reine sobre nós. E a realeza de Jesus deve se estender sobre tudo que nós temos e somos. Sobre os nossos bens, sobre a nossa família, sobre o nosso corpo e a nossa alma, sobre a nossa vontade e a nossa liberdade, e até sobre os nossos pensamentos e as menores intenções do coração. Jesus não vai reinar totalmente sobre nós enquanto houver dentro de nosso coração algum compartimento secreto que nós reservamos para a nossa vontade própria, para satisfazer nossos caprichos, para dizer: Senhor, aqui tu não entras, aqui é um território reservado para mim. Aqui eu guardo as minhas vaidades, os meus desejos secretos, que nem eu quero admitir que tenho, de vingança, de inveja. Aqui neste compartimento secreto eu guardo os meus recalques, tudo aquilo que é meu e que eu não quero que seja teu, eu guardo aqui neste lugar. Este lugar não pode existir. E se ele existe, às vezes imperceptivelmente ele existe, nós temos que fazer um exame de consciência, temos que arrancar essa erva daninha, arrancar para que ela não cresça e não nos domine, e não acabe por expulsar Jesus de dentro de nós. Para que Jesus reinasse totalmente sobre mim, eu escolhi Maria Santíssima e pedi a ela que fosse jardineira do meu coração, para arrancar qualquer coisa que começasse a brotar dentro dele e que não fosse plantada pelo filho dela. Para que Jesus fosse meu rei e reinasse sobre mim perfeitamente, eu escolhi Maria por minha rainha e senhora, me consagrei a ela na qualidade de escravo. Mas aquilo que Jesus plantou, eu quero que Maria Santíssima proteja, para que cresça no meu coração e dê frutos para a glória de Deus Pai. Se queremos que Cristo reine em nossa sociedade por leis justas,
leis que respeitem a igreja, que protejam a vida e a família, temos que começar deixando Jesus reinar totalmente, sem reservas, sobre nós, nosso íntimo. O reinado de Jesus sobre o nosso coração é o início do reinado dele sobre toda a terra. E a nossa conversão é o início da conversão do mundo inteiro. Vamos pedir a Maria Santíssima, Rainha do céu e da terra, Rainha dos corações também, que faça com que o nosso coração seja dócil, para que Jesus nele ponha o seu trono, a sua morada, o seu repouso e nos dê a sua paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.